Oi, tudo bem? Vamos continuar nosso curso de integrais e hoje vamos falar sobre algumas integrais essenciais ou indispensáveis que você precisa aprender para que você consiga desenvolver bem esse assunto. Então, a integral que nós vamos conversar hoje é a integral 1 sobre x dx, né? E aí, vou dar um tempo para você tentar responder essa integral, dar uma pausada no vídeo. Pronto, espero que você tenha conseguido fazer, mas se você não conseguiu, a gente vai dar a solução para você. A gente sabe que qualquer integral indefinida, né, ou seja, uma primitiva, ou a família das primitivas, nós queremos encontrar uma função que quando eu derivo ela, eu encontro a função que está sendo integrada. Então eu sei que isso aqui vai ser igual a uma f de x. Vamos só dar uma tirada aqui do enquadramento. Isso aqui vai ser igual a uma função f de x mais uma constante. Tá ok? Quando eu derivar essa função, né? Então quando eu fizer f de x, f de linha x mais a derivada dessa constante, eu vou encontrar justamente 1 sobre x. Certo? Tá, Thiago, mas quem é essa função? Pessoal, qual é a função que quando eu derivo eu encontro 1 sobre x? É só lembrar de derivação. Se você falou ln, você está certíssimo. Então, a resposta para a nossa integral é ln, deixa eu fazer um L mais legal, é ln do módulo de x mais uma constante. Tiago, eu não lembro de ter esse módulo no ln. Sim, pessoal. Esse módulo aqui ele aparece justamente porque no próprio domínio da função do ln, ela está compreendida entre valores positivos, né? E então se eu tenho 1 sobre x e esse x for negativo, ele tem que ir para o ln com módulo, né? Porque a gente não pode ter ln de número negativo nunca. Por isso que tem que colocar esse módulo, certo? Então sempre que você vê um ln, você sempre vai ter que colocar o módulo, certo? Então eu separei alguns exemplos aqui para a gente estar trabalhando nessa aula. Deixa eu ver aqui se eu separei aqui alguns exemplos bem legais. Pronto, então vamos seguir aqui. O próximo exemplo que eu vou trazer para vocês é o seguinte. É a integral de 1 sobre x mais raiz dx. Isso aqui, pessoal, é igual... Tá faltando alguma coisa nessa integral que é o dx, né? Então, sem o dx, a gente não pode fazer essa operação. Então, a gente pode desmembrar, né, essa integral em duas somas de integrais. Lembre-se que quando nós temos uma integração de duas funções, nós podemos separar uma integral de uma mais a integral de outra. Então, isso aqui vai ser a integral de 1 sobre x dx mais a integral de raiz de x dx. Eu vou fazer um pouco diferente do exemplo anterior. Eu vou transformar esse 1 sobre x em x elevado a menos 1. Só uma forma de escrever diferente. Porque x elevado a menos 1 é igual a 1 sobre x. Lembre-se que a gente inverte o número para que o expoente fique positivo. Então, isso aqui vai ser integral x elevado a menos 1 mais a integral de raiz de x, que é igual a x elevado a 1 meio. Isso aqui dx também. E nós sabemos que integral de x a menos 1 vai ser 1 sobre x. E a integral de x elevado a 1 meio vai ser só aquela operaçãozinha, né, de ficar x 1 meio mais 1 sobre x, sobre 1 meio mais 1. Mas eu já vou colocar o resultado direto aqui. Então vai ficar x elevado a 3 meios sobre 3 meios, né? Só que a gente repete, vai ficar sobre 3 meios aqui. Mas nós temos a divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar 2x elevado a 3 meio mais uma constante. Então você acaba de perceber que a gente tem um tipo de expressão que aparece um número em cima do x. Só que veja que esse número aqui, ele não vai seguir a mesma regra que esse aqui para a integração. Então a gente tem uma exceção àquela regra
da integração de polinômio. Então a gente vai atualizar aquele teorema, né, que a gente tinha na aula passada, né? Então vamos atualizar aquele teorema. Então atualizando o teorema. A gente tem que fazer essa atualização porque é um caso específico, mas é muito recorrente. Então se a gente tem a integral de x elevado a um certo a dx, lembrando que esse a é diferente de zero, tá? Porque se for igual a zero, a gente não vai ter um polinômio, né? A gente vai ter uma constante. Isso aqui é igual, isso aqui já é um teorema, né? Vamos abrir o nossas chaves. Isso aqui vai ser x, seguindo aquela regrinha que a gente já aprendeu, a mais 1 sobre a mais 1, mais a constante. Se o nosso a for diferente de menos 1. E a função vai ser ln. Vou até colocar outra cor para ficar bem evidente isso aqui. E a nossa função vai ser ln do módulo de x mais a constante se o nosso a for igual a menos 1, que é justamente o caso que a gente acabou de fazer. Então, se esse a é igual a menos 1, né, então a gente vai ter a integral de x de 1 sobre x dx, que no caso é a mesma coisa que a integral de x a menos 1 dx. E aí é só botar o ln do módulo de x lá, certo? Mais outra integral dispensável que a gente pode trazer nessa aula é a integral da função exponencial. Então a integral de x dx é a integral mais fácil. Porque qual é a função que quando eu derivo eu encontro e elevado a x? É o próprio e elevado a x. Porque quando eu derivo isso aqui, eu encontro e elevado a x. Só que só falta a nossa constante. Lembrando que essa constante pertence aos números reais. Tá aí. Como essa integral é simples. Então, pessoal, veja que é bem tranquilo a gente estar fazendo essas operações, né? Lembrando sempre de derivação, porque a integral indefinida também pode ser chamada de antiderivada. E até é muito bacana você chamar de antiderivada, porque você vai estar lembrando de como funcionam as integrais indefinidas. Um grande abraço para todo mundo e nos vemos na próxima aula.